Lucas 4, versículo 14 em diante. 4, 14. Então, como eu já disse, não vamos nos prender no texto, mas sim num assunto específico, sim, um tema específico, mas vamos aqui aprender algumas coisas que tem dentro desse texto bíblico aqui para nós, alguns tópicos que me chamou a atenção e eu espero que te ajude. Lucas 4, 14. Aí ele diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. A primeira coisa, o primeiro ensinamento desse texto que nós estamos lendo, que me chega aqui, que me chama a atenção, eu quero pregar coisas que me chamaram a atenção nesse texto. Por isso que eu disse que eu não vou ficar preso em uma linha, em um tema. O que acontece aqui? Jesus ele voltou à sua terra natal, aqui é o começo do ministério. Ele voltou para a Galiléia, ele volta na sua terra natal e chega no sábado, ele vai à sinagoga. Eu já expliquei aqui, nós sabemos que a sinagoga era como se fosse, vamos dizer, a igreja dos judeus, era o templo na época, porque foi construído o templo na época de Salomão. Salomão construía o templo, mas quando a Babilônia levou o povo de Israel para a Babilônia, ele derrubou o templo. Depois voltaram de lá até reconstruir um templo, não com aquela dimensão, mas lá na Babilônia, no cativeiro, eles aprenderam a se reunir e eles construíam sinagogas, que eram pequenos templos, onde eles se reuniam. Era como a gente faz, que a gente tem as igrejas onde a gente nos reunimos. Mas o que me chama a atenção é que diz que Jesus entrou ali no sábado e diz assim, segundo o seu costume. Jesus tinha o costume, como foi criado no costume de todo sábado. Você sabe que os judeus aí guardavam o sábado, então de todo sábado e a sinagoga. É como a gente ia à igreja hoje. Por que isso me chamou a atenção? Porque nós estamos vivendo os tempos que tem um grupo aí chamado desigrejados, que eles falam que não é importante vir na igreja, que não é importante se reunir na igreja. Até eles falam que eu sou a igreja é a minha casa. Bom, minha casa é minha casa, a igreja é a igreja, o templo é o templo. Então, se Jesus tinha um costume, ele trazia aquele costume que ele foi criado e ele manteve, porque é importante congregar, é importante. Aí alguém pode dizer, mas isso era o costume dos judeus. Mas nós vemos também o costume dos primeiros cristãos era se reunir. Eles não tinham, como eles viviam de uma forma clandestina, eles não tinham a liberdade de construir uma igreja, mas eles se formavam na casa de alguém. Nós vemos sempre dizendo, a igreja que está na casa do fulano de tal. Mas eles se reuniam, e eles até se reuniam com mais frequência. Aqueles primeiros cristãos se reuniam todos os dias. Então, continuando aqui, então isso é o primeiro ensinamento, a importância da gente congregar. Jesus, ele tinha de costume de congregar com os judeus, lógico, lá na tradição judaica,
E ele manteve-se, porque é o correto. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Aqui me chamou a atenção também, irmãos. Jesus pegou ali um livro, que é o livro de Isaías, as Escrituras, leu diante deles, porque tinha um costume: os judeus se reuniam no sábado na sinagoga para ler a lei. Só que Jesus leu e depois ele começou a explicar. E havia tanta sabedoria em suas palavras, eram palavras tão sábias, tão bem ensinadas, que o povo se maravilhava, ficaram maravilhados com as palavras aqui. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. Então o povo ficou maravilhado com as palavras, Jesus pregando, e nossa, que sabedoria, como ele é inteligente, como ele é sábio, que palavra. E tem pessoas que às vezes é assim, quando o pregador ele é hábil nas palavras, a pessoa admira: nossa, esse pregador, que palavra esse homem dá. Só que não se engana com o povo, não. O pregador não pode se enganar com o povo, não. O mesmo que elogia hoje é o que vai atirar pedras amanhã. O mesmo que aplaude hoje é o que vai apedrejar amanhã, quando pisar no calo dele, quando falar em algo que não concorda. Olha o que aconteceu aqui. E ele lhes dizia: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira. Olha o povo que estava animado com Jesus. Olha o povo que estava dizendo: que graça, que pregação bonita, que palavra, que beleza. Mudou, agora está todos irados. Antes eles estavam o quê? Maravilhados. As palavras que saíam da boca dele eram palavras de graça. Todos nós, que maravilha. Agora não, as palavras ofenderam. As palavras não eram o que ele queria ouvir. O Evangelho tem isso. Às vezes o pregador está sendo usado por Deus para levantar alguém que está meio caído. E as palavras saem que a pessoa diz: nossa, que pregação, falou comigo, eu estava tão abatido, me levantou. Só que o mesmo pregador, ele tem que pregar também contra o pecado. Ele tem que exortar. E quando ele vai exortar, aí aquela mesma pessoa que achou gracioso, agora vai ficar irada. Jesus chegou, começou a pregar, explicar. Eles acharam: que sabedoria, que coisa linda, olha que sabedoria ele tem, olha que pregação. Até o momento que Jesus mexeu em quê? Jesus falou da incredulidade deles, da dureza de coração. Jesus falou que queria fazer milagres ali, mas a incredulidade deles não era possível. Aí Jesus deu exemplo que na época dos profetas, do profeta Elias,
Havia leprosos, havia viúvas, houve fome em Israel, havia viúvas, e Elias teve que ir para fora, pregar fora, porque as de Israel não iriam crer. Quando falou isso, eles se sentiram ofendidos, e o mesmo povo que estava admirando, o mesmo povo que estava admirado com as palavras dele, agora estão irados. Agora estão irados, quer dizer, o pregador nunca deve se iludir com o aplauso, nunca deve se iludir com o elogio. Porque o mesmo que elogia, o mesmo que aplaude, está pronto a apedrejar depois, quando a pregação vir contra aquilo que ele defende. E é isso que nós vemos. Tem muita gente dentro da igreja que está irado com o pregador. No dia que ele começou, às vezes chegou, recebeu uma palavra que ele gostou, mas depois veio uma palavra que era exortação, que pisou no calo da pessoa, e a pessoa ficou irada. Então ele diz: e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Quer dizer, queria até matá-lo agora, queria até jogar de cima do monte. Não, espera aí, você não vai ficar aqui não. Quer dizer, aquele povo no início da pregação, nas palestras, estava maravilhado, que palavra, como ele fala bonito, que graça, que pregação graciosa. Agora não, agora estão irados. Não, você vai sumir da nossa cidade. Quer saber? Você não vai sumir não, nós vamos te matar, nós vamos te jogar de cima desse monte. Irmão, os mesmos que aplaudiam, disse: ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Isso é até importante para quando você vai levar a palavra de Deus. A palavra de Deus, quem vai levar não tem que estar comprometido em agradar ninguém, tem que estar comprometido com a palavra. E o mesmo que hoje está aplaudindo é o mesmo que vai apedrejar amanhã. O mesmo que está elogiando hoje é o que vai apedrejar quando a palavra que vir não agradar. Porque a palavra de Deus nem sempre nos agrada. Por exemplo, você está passando uma luta, está passando um problema, a luta está grande, alguém chega, te dá aquela palavra que você vai vencer, que Deus está com você, que Deus pode te ajudar, você se alegra, fica feliz. Só que quando a pessoa está no erro e vem a palavra para exortar, para mostrar, você precisa mudar, isso está errado, e a pessoa é apegada àquele erro, ela acha que está certo, aí ela vai querer até matar o pregador. Tem muita gente hoje odiando o pregador por isso. Por quê? Porque o pregador falou de algo que ela não gostaria de ouvir. Ela não gostaria. E alguém que um dia aplaudiu aquele pregador. Tem até gente que um dia chegou dentro da igreja, foi curado de uma depressão, curado de uma coisa, de outra, de alguma coisa, foi curado. E ficou contente, não, porque olha, graças a Deus, Deus usou naquele ministério, eu fui abençoado. Hoje está falando mal do ministério, hoje está odiando o ministério, porque em algum momento o pregador falou algo que ele não gostou. Mas isso é normal. Isso é normal. Isso aconteceu aqui com Jesus. Isso aconteceu com Jesus. Você vê, Jesus começou a pregar, eles ficaram maravilhados. Eles acharam que era o máximo. Eles viram sabedoria dele. Até o momento que ele falou algo que eles não gostaram. Quando ele falou algo que eles não gostaram, aí pronto, nós temos que matá-lo. Nós temos que precipitá-lo de um monte. Tem muita gente torcendo até contra a igreja, porque a igreja, alguém falou algo que ele não gostou. Infelizmente, às vezes tem pessoas que um dia aplaudiram a igreja. Infelizmente. Agora tem um ponto aqui que eu quero também estudar com você, que eu passei batido, mas é porque eu queria pegar essa ligação aqui entre o Jesus pregando e eles maravilhados, e depois o mesmo Jesus pregando, a continuidade da pregação, e eles expulsando ele, querendo matá-lo. Mas tem um ponto aqui entre dentro, que é quando ele fala da fé, que ele diz assim, e ele diz, sem dúvida, versículo 23, né? Porque eles disseram, não é este o filho de José? Eles tinham por eles, Jesus era filho de José. E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum.
Porque Jesus, a cidade que Jesus mais operou milagre foi Cafarnaum, né? Então ele tinha ido lá em Cafarnaum, tinha feito muitos milagres e chegou agora na terra dele, na Galileia. E com certeza as pessoas ficaram sabendo dos milagres que ele fez lá. Aí Jesus disse: vocês vão dizer isso, faz então o que você fez lá em Cafarnaum, faz aqui. Aí ele diz assim: e disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Tem um dos apóstolos que ele descreve diferente isso aqui. Aqui ele usou a palavra pátria. Tem um que ele diz, Jesus disse: nenhum profeta é bem recebido, nenhum profeta é, ou melhor, diz assim, nenhum profeta é senhor. A tradução diz isso, senhor, a não ser entre os seus parentes e amigos. Entre seus parentes e amigos. E por que eu peguei essa palavra? Eu quero trazer para você. Todos nós temos famílias. E pessoas da família que nós queremos que se converta, que seja salva, não é verdade? E às vezes nós queremos pregar para eles, ou pregamos para eles, e não funciona. E não funciona. Você diz, mas eu falo, quando eu falo a eles, sempre tem uma palavra para combater. E às vezes realmente não adianta mesmo não, irmãos. Por isso que Pedro, com sabedoria, ele falou para as mulheres. Essa palavra hoje não serve só para as mulheres, serve para os homens também. Ele falou para as mulheres que se convertiam, disse assim: olha, faz o seguinte, vocês procurem proceder de uma maneira justa, de uma maneira que as pessoas vejam teu procedimento, tuas atitudes, para que se tu não ganhar o teu marido com a palavra, quer dizer, pregando, ele não disse para elas não pregarem, ele disse, mas vai ser difícil, você ganhe com o seu procedimento, quer dizer, eles vejam a sua maneira, a sua fé, o seu proceder, veja exemplos mesmo, que eles olhem e digam, não, tem mudança aqui, tem algo mudado. Ele diz, por quê? Porque há uma dificuldade de você pregar para a família, há uma dificuldade de você pregar para as pessoas que te conhecem, e essa dificuldade o próprio Jesus encontrou quando ele voltou, porque quando ele pregou, mesmo ele pregando com sabedoria, aquele povo olhava para Jesus quem ele era, quem eles conheciam, quem ele era não, porque ele era o Filho de Deus, mas aquele povo via Jesus como filho de José. Por quê? Porque Jesus era filho de Maria, nasceu de Maria, e Maria era casada com José, e para todo mundo eles tinham em si que Jesus era filho de José. Jesus não cresceu as pessoas olhando para ele dizendo, está aí o Filho de Deus. Pelo contrário, ninguém acreditava que ele era o Filho de Deus. As pessoas acreditavam que Jesus era filho de José. Então os que conheciam ele, os parentes, os conhecidos, que era ali onde ele estava, no meio dos conhecidos, ele dizia, olha, esse é o filho de José. Mas de onde ele tirou tanta sabedoria? Porque eles viam, pô, quem é José? José é um carpinteiro, mexe com madeira. Ele também cresceu aqui no nosso meio, mexendo com madeira. Jesus foi carpinteiro a maior parte da vida dele. Só foi 3 anos de ministério. De repente aparece falando tão bem, explicando tão bem as escrituras, que era uma coisa dos sábios da época, dos sacerdotes, dos escribas, daquela turma lá. Então eles disseram assim, de onde vem essa sabedoria? De onde vem essas palavras? Nós conhecemos ele, esse camarada não é tão inteligente, não estudou. Naquela época a escola era para poucos. Esse camarada, como é que ele sabe de tudo isso? Porque na mente daquele povo, eles viram Jesus crescer. Eles viram Jesus crescer junto com José, trabalhando, e quando Jesus cresceu, trabalhando numa carpintaria. Se Jesus chegasse ali e fizesse um banco, uma mesa, sei lá o quê, uma tralha de madeira, eles entenderam, nossa, ele sabe, mas também ele cresceu nisso aí, ficou vendo o pai fazendo isso. Mas quando eles viram Jesus pregando, não tinha nenhum pregador na família que Jesus foi criado. José não era um pregador, José era um carpinteiro, era um homem de trabalho braçal. Então ele disse, de onde vem essa sabedoria? Isso às vezes é o que acontece quando você vai pregar para a sua família. As pessoas, elas não veem o que Deus fez na sua vida, elas geralmente veem o seu passado.
Olha que Jesus ainda tinha uma coisa, Jesus era perfeito, não tinha nenhum passado. Agora imagina quem teve um passado zoado. Aí pior ainda, irmãos. Pior ainda. A família olha e diz assim: ah, te conheço. Os amigos: ah, você vem com esse negócio, você é pregador, você com essas palavras agora, eu te conheço, rapaz. Eu tomava cachaça contigo, rapaz. Tomei muita pinga contigo. Agora eu lembrei um caso que eu ouvi contar, diz que aconteceu na Igreja da Graça, lá pro lado de Manaus, Amazonas. Quem me contou foi um pastor de lá, que ele disse que tem um pastor lá que acho que ele conhece, amigo dele, e ele disse que esse pastor, ele se converteu, ele foi fazer a obra e mandaram ele para a cidade dele. Ele disse que um certo dia ele está lá no altar pregando, e o camarada vai passando em frente à igreja, olha, vê ele pregando, para assim, e disse: espera aí, aquilo é o fulano e tal. E o camarada estava alcoolizado, era um ex-colega, um ex-colega dele da cachaça, na época que ele vivia no pecado. Aí disse que o cara ficou gritando de lá da porta da igreja: o que é que você está fazendo aí, rapaz? Desce daí, vamos ali tomar uma. Eu te conheço. Irmão, é assim. Por isso que o profeta é senhor na sua pátria, que as pessoas vão lembrar de quem ele era, o que ele fez. Aí você vai pregar e ele vai dizer assim: não, eu te conheço, eu sei quem você é. Não vem com conversa não. Não vem com conversa não, você é um pinguço danado, você tomar cachaça comigo. Não vem com conversa não, você era isso e isso. E vai falando aquilo que o cara é. Ele não vê o que Deus faz. Então você imagina, se isso aconteceu com Jesus, que foi perfeito, não tinha como o cara mostrar para ele um passado errado, mas mostrava um passado de onde ele veio. Ah, ele era um carpinteiro, ele era o filho de José. Que é isso? De onde vai estar vindo essa sabedoria? Agora imagina hoje o pregador que às vezes veio de um pecado danado. Vou me colocar como exemplo com as pessoas com quem eu convivi antes da minha conversão. Uma pingaiada danada. Eu vou pregar para eles assim: você vem com essa conversa fiada, você todo final de semana estava comigo tomando cachaça, agora você está isso. Eu lembro até uma mensagem que eu coloquei uma vez no Facebook, e um camarada lá do passado, lá em Pernambuco, o cara achou de comentar. Qual foi o comentário dele? Mas você não pensava assim, né? Quer dizer, eu estava pregando a palavra e disse: mas antes você não pensava assim. Por quê? Ele me viu lá no passado. Ele ligou o meu passado. Ele não está interessado no que Deus fez agora que eu estou pregando. Ele não crê na minha conversão. Porque tem uma coisa, irmãos, as pessoas preferem acreditar nos teus erros. As pessoas preferem ficar com os teus erros do que com o teu lado, com a tua mudança. Por isso que nós cristãos, nós temos que tomar cuidado e dar um bom testemunho. Tem coisas no mundo que é até lícito para fazer, para o cristão fazer, mas que pode colocar ele na aparência do mal e ele tem que vigiar. Não, espera aí, eu fazia isso, eu sei que não é pecado, mas alguém pode achar que é, então eu vou evitar isso aqui. Eu vou evitar. Às vezes é um ambiente, às vezes é alguma coisa, uma atitude da pessoa. A pessoa está fazendo ali, o outro olha: que é esse cara? Eu só vejo esse cara assim assado. Por exemplo, eu passei numa igreja, tinha um cidadão, eu não sei, era um homem de Deus mesmo, mas ele gostava muito ele era flamenguista doente. Aí o Flamengo ia jogar, ele tinha que assistir o jogo do Flamengo. Até gostava de assistir o jogo do Flamengo com ele quando o Flamengo estava perdendo. Quando o Flamengo ia jogar, mas que aqui que eu gostava de ver o nervosismo dele. Eu nunca vi um cara tão nervoso para aquele. Porque para mim, futebol, o cara pode perder, quer perder, perca. Eu não vou perder. Ele ficava nervoso, é flamenguista doente. Aí, às vezes, o Flamengo ia jogar quarta-feira à noite.
ele não tinha como pegar o jogo do Flamengo, que às vezes tem aqueles pacotes por assinatura, ele não tinha TV por assinatura. Só que tinha um boteco perto da casa dele que tinha uma TV do lado de fora, para ficar assistindo. E ele ia lá olhar, ele gostava muito. E eu falava para ele, cara, você está fazendo uma coisa errada. Não é que é pecado você chegar ali e ver, você foi lá ver, só ver um jogo que você gosta. Mas você está na igreja, você é um obreiro, era obreiro. Faz assim, o camarada, a pessoa vê ali você no meio daquele povo tomando pinta, vendo daquele jogo, mesmo que a televisão está fora do bar, é teu vizinho, era meu vizinho. Eu falei, a pessoa vai achar que você está no meio da gandaia, da bagunça. Eu falei, evita isso, paga um pacotinho, você é aposentado, tira uma quantiazinha e paga uma assinatura para você comprar, compra para você ter em casa, já que você gosta tanto. Porque era pecado ele estar lá em frente à televisão, mesmo que a televisão era do bar, olhando, não existe pecado ali. Ele não estava pecando, ele não estava bebendo cachaça, não estava fazendo nada, mas no ambiente que ele estava na aparência do mal, podia escandalizar até o outro irmão. O irmão passa lá, esse cara não é obreiro, ele está aqui no bar uma hora dessa. O cara não quer saber, não. Aí os caras já vêm até achar que o cara está até bebendo. E a imaginação do ser humano é muito fera. Então, quer dizer, tem coisas que o cristão tem que evitar, mesmo que ele não coloque ele em pecado, mas vai colocar ele numa aparência. E aí ele pode até pecar, porque Paulo, escrevendo sobre isso, ele disse: você pode fazer o teu irmão pecar, ele tem uma consciência fraca, ele vai achar que aquilo é pecado, e ele vai pecar por causa de você, e você aí está ferindo a ovelha que Cristo morreu por ela. Você está fazendo ele pela sua atitude, que para você é até nisso. Eu falava para ele, né? Mas isso, imagina, tem que tomar cuidado, porque as pessoas, voltando aqui, as pessoas, elas olham mais os nossos erros do que a mudança que houve em nós. O ser humano, ele gosta mais de enxergar o defeito, não a falha. E às vezes, e essa questão, voltando aqui, o pregador só vai pregar. Você vai pregar para a sua família. Você chega com a palavra, tudo certinho, aprendeu, falando de Deus. Uma pessoa olha e diz: você está falando isso, eu te conheço. Aí ela vai mexer lá no passado alguma coisa que ela vai colocar, que vai reprovar você no que você está dizendo. Então, o que eu quero dizer é isso. Eu aprendi em relação à família. Eu tenho pessoas na minha família que são convertidas. Eu quero a salvação deles, mas eu prefiro orar a Deus, para Deus colocar alguém para pregar para eles, do que eu mesmo. Porque eu sei que se eu vou pregar, eles vêm cheios de: eu te conheço. Eu sei que de onde tu vieste, eu sei quem tu és. Eu oro sempre: Deus, coloca a pessoa que venha ganhar a confiança deles. Porque é mais fácil, irmão, uma pessoa de fora pregar para alguém do que você mesmo de casa. É mais fácil uma pessoa pregar para a pessoa da tua família do que você. Você prega, isso aqui foi Jesus que disse: não há profeta sem honra. Vamos mudar essa palavra, profeta, colocar pregador. Não há pregador sem honra, a não ser no meio de seus amigos e da sua família, a sua parentela. O parente sempre vai olhar para você, olhando para você como uma pessoa que ele conhece, não o que Deus fez com você. Por isso que há tanta dificuldade em pregarmos para a família, ganharmos a família para Deus, dele nos ouvir. Às vezes é muito mais fácil você falar para o estranho. Você conversa com o estranho, ele para, te escuta. Você fala com a família, e se você tiver vacilado em algum momento, o cara diz até assim: eu te conheço, rapaz. Nossa, fulano agora parece que está meio bom. Agora ele fica dando uma de santo, como se eu não conhecesse ele. É isso. Ele não dá nem atenção, não para nem para ouvir o que você está pregando, se é certo ou se é errado. Porque ele vai olhar para os teus defeitos que ele conhece
E quem convive conosco, quem conviveu, sabe das nossas qualidades, mas conhece também nossos defeitos. E como ser humano, ele guarda mais o que é ruim do que o que é bom, ele vai guardar mais os teus defeitos. Principalmente quando você vai com o Evangelho, porque o Evangelho é perfeito. Você chega para a pessoa, a palavra de Deus ensina isso e isso. Olha, você nesse caminho não está certo. Aí ele diz: como você quer me corrigir, que meu caminho está errado? Eu te conheço. E o que você fazia? E como você agia? Você pode ver que em família, quando você fala de Deus, sempre tem alguém dizendo alguma coisa, te contradizendo, e às vezes pegando uma falha tua. Pegando uma falha tua. É verdade. Mas vai pegar alguma coisa, as pessoas ficam de olho em alguma coisa. Então, quer dizer, é muito difícil de você ser honrado como homem de Deus, mulher de Deus, diante da tua família e diante dos teus conhecidos. Você pode receber isso talvez pelo teu procedimento. Se o teu procedimento é bom, as pessoas podem olhar: pô, fulano mudou, fulano está legal. Mas pelas tuas palavras não. Tuas palavras é difícil. Então Jesus encontrou essa dificuldade. Jesus foi ali para a sua terra, a terra que ele criou, que ele cresceu. Ele conhecia os problemas daquelas pessoas, ele conhecia as falhas que as pessoas sabiam, ele queria ajudar aquelas pessoas. Ele queria fazer algo por elas. Mas quando ele começou a pregar, as pessoas até se maravilharam com a pregação. Mas qual foi a pergunta delas? Ué, de onde veio essa sabedoria? Nós sabemos, ele é filho de José. Olha só, eles tiraram todo o lado espiritual de Jesus e eles colocaram o humano. O lado espiritual, a obra espiritual que Deus fez em você. Quando você se converteu, tua família não vai ver. Ela não vai perceber. Ela vai estar, porque ela está sempre apegada ao que você era antes. O que você era. As palavras que você falava sem a direção de Deus, para elas é mais forte do que hoje que você fala em Deus. E quando você fala que eu vou usar para rebater, usar o passado. Agora você está pensando assim, igual o camarada falou. Agora você está dizendo isso, mas você não pensava assim. Realmente, eu não pensava assim. Eu não pensava como penso hoje. Eu estava tomando pinga, vivendo uma vida toda errada. Eu não pensava como penso hoje pelo Evangelho. Porque hoje eu não penso por mim. Hoje eu penso pelo que a palavra, que aprendo na palavra. Porque hoje eu sei que o meu pensamento, o que eu penso, não tem valor nenhum confrontado com a palavra. Eu posso estar achando que eu estou certo em algo, certíssimo, defendendo uma causa. Mas se eu olho para a palavra e a palavra diz: não está, eu sei, não, eu estou errado nisso. A palavra está certa. Só que as pessoas vão olhar o que você defendia antes, o que você era antes, o que você fazia antes, como você vivia antes, e elas vão usar isso para dizer: você vem me dizer que agora tem que mudar, que isso aí, e você? Você pode dizer: não, mas olha, eu mudei. Que mudou nada, eu te conheço, eu conheço, como diz assim, eu te conheço desde o verão passado, eu te conheço desde o passado, eu te conheço eu te conheço, como é que eles dizem, dos velhos carnavais. É verdade. É verdade. Então essa é a dificuldade. Por isso que eu prefiro, lógico, se eu tiver oportunidade, eu tendo dentro da oportunidade, uma conversa, eu coloco a palavra de Deus, mas na hora de pregar, eu prefiro orar a Deus, porque eu sei que Deus tem a pessoa certa para pregar. Coloca a pessoa certa para pregar, porque eu sei que eu não sou certo para pregar para a minha família, para os meus parentes. Eu não sou certo, porque se Jesus não foi certo para pregar para os parentes dele, imagina eu. Não é porque eu não tenho a boa palavra, eu tenho. Deus tem me dado a boa palavra, mas é porque eles vão me medir pelo que eles me conheceram,
pelo que eu era, não pelo que Deus fez em mim. E eles vão usar isso até para combater. Você vem falar isso? Eu sei do teu passado, eu sei do que você fez, porque todo mundo tem alguma coisa que um dia ele fez, numa atitude que alguém convive com ele, viu e disse: naquele dia você agiu assim. Tem outros que não, o agir já é errado mesmo, que o cara vai dizer assim: eu te conheço, você não é isso que você está dizendo, não, porque eu te conheço desde o passado, você é assim, assim, assado. Que eles não vão, pode ter uma certeza, na hora que você se converteu, o teu passado foi morto diante de Deus. Foi morto diante de Deus. Mas as pessoas da tua família não mataram o teu passado. As pessoas que te conheceram do passado, eles não matam o teu passado. E todas as vezes que você chega com a verdade, com o Evangelho, eles ressuscitam ele para te esfregar na cara. E se não te esfregam, mas tem aqueles que esperam você sair. Fulano falando isso, como se eu não conhecesse ele. É isso. Então isso é a dificuldade. Jesus chegou aqui, pregou. Aí Jesus lembrou para eles. Jesus lembrou. Vocês lembram do profeta do profeta Elias? Houve fome na época do profeta Elias. Havia muitas viúvas em Jerusalém. E Deus queria ajudar o seu povo através do profeta, mas Deus não podia, porque eles não iam crer no profeta. O profeta estava todo o tempo ali, eles nunca creram nele. Aí Deus teve que mandar para fora de Israel, Sarepta, o profeta aí abençoar uma viúva lá em Sarepta, porque aquela viúva ia crer. Se Deus mandasse para uma das viúvas que estava também passando fome em Israel, o profeta chegaria e ia dizer assim: quem está aqui? Elias, o tisbita? E era bem o começo do ministério do Elias. Elias, eu te conheço, você vem com essa história agora afiada? Não, tem pãozinho aqui para você não. Vem com conversa não, eu te conheço. Meu Deus. Sério, você está dizendo isso? Aí Deus disse assim: vou mandar ele lá para fora de Israel. Tem uma viúva ali, vai ouvir. A mesma coisa Eliseu. Jesus disse: no tempo de Eliseu o que acontecia? Tinha muitos leprosos. Imagina se Deus curou um leproso que era até do povo da Síria, que era inimiga de Israel, do povo de Deus. Se Deus não queria curar todos os leprosos de Israel. Mas todo o tempo o profeta Eliseu esteve ali. Mas nem um leproso foi levado a Eliseu para ser curado. Por quê? E nem Eliseu foi até Deus não mandou. Por quê? Porque não ia crer. Quem falou? É o Eliseu. Quem é Eliseu? Eliseu é aquele rapaz que ficava arando terra com o pai, trabalhava na roça, que quando Elias chamou Eliseu para trabalhar, ele estava arando terra lá com os bois do pai. É esse aí? Aquele menino que ajudava o Elias, deitava água nas mãos do Elias para lavar. É esse? Não cria. Eu conheço ele. Eu conheço. É terrível. Aí Deus teve que mandar para fora de alguém que não conhecia, que ele chegou com a mensagem e o cara não olhou. Porque o que é que para? A pessoa, ela olha para você, não para a mensagem que você está trazendo, porque ela te conhece. O estranho, ele dá atenção à mensagem, porque ele não conhece você. Então ele dá atenção à mensagem. Você está ouvindo um pregador, você não conhece ele, não tem intimidade com ele. Você fica dando ouvidos à palavra dele, o que ele está pregando, a mensagem. Nossa, esse pastor está pregando essa palavra. Por isso que às vezes é bom trocar de pastor mesmo. Que às vezes os membros se acostumam tanto com o pastor, que às vezes fica só na amizade. O pastor prega e não está mais nem aí. Eu já conheço o pastor. O pastor disse isso. A mensagem do pastor já não está mais valendo nada para ele, porque ele está olhando para o pastor, que ele já conhece tanto, às vezes até brinca com o pastor.
Né, dona Júlia? Às vezes aí não leva mais nem atenção ali. Ele falou isso. Nem leva a sério mais. Aí tem que mudar, viu? Que a pessoa não conheça, porque como ela não conhece o cabelo, só vai dar atenção ao que ele está dizendo, a palavra. Presta atenção. É verdade. Às vezes é bom. Aí falar em bom de mudar, eu já estou 4 anos esse mês, está completando, está na hora de viajar. Na hora de viajar, qualquer dia desse. Bom, mas aí é com Deus, né? Deixa Deus e a direção. Mas o que eu quero dizer, gente, isso aqui eu estou trazendo isso para você ver. Às vezes você tem esse problema dentro da sua família. Pastor, não adianta, eu vou pregar, os caras não dão ouvidos. Então começa a dar exemplos. Talvez você precise só do seu exemplo. E ora a Deus e confia em Deus para Deus colocar uma pessoa de fora para pregar para eles. Que não seja você, porque talvez você está falando, e às vezes estão até combatendo você. Mas você está dizendo isso, mas naquele dia você... Não é assim? Naquele dia você... É sério. É verdade. Então, eu coloquei no meu coração, porque a Bíblia diz que Deus cogita meios para alcançar o que está afastado dele. Então Deus tem os meios certinhos. Quando o apóstolo Paulo ele se converteu e ele era um perseguidor da igreja, ele falou para Deus, disse: Deus, me deixe em Jerusalém, porque esse povo me viram perseguindo a igreja, e agora eu vou dar um testemunho que eu me converti, eles vão acreditar. Deus disse: não vão te acreditar, eu vou te mandar para fora. Olha que coisa. E às vezes nós estamos assim: não, mas eu mudei. As pessoas que conviverem comigo vão ver a mudança. Não, porque eles não vão olhar para a tua mudança, eles vão olhar para o que você sempre foi e vão colocar, dizer que você, para eles, você é o que você sempre foi. Eu vou pregar para um camarada que eu bebia cachaça com ele, e vai achar que eu sou o cachaceiro que sempre fui junto com ele. Ele não vai ver a mudança que Jesus fez. É sério, irmãos. Por isso a loucura que tem, a dificuldade que nós temos em família. Então, Deus, o que eu hei de fazer? Eu não estou dizendo que você vai parar de falar de Deus, que Jesus não proibiu falar, Ele não colocou. Mas coloca, Deus, coloca a pessoa certa, a pessoa que não sei, porque eu não estou conseguindo, e eu sei que não vai ser fácil. Porque o Senhor mesmo disse que não há profeta sem honra, a não ser diante da família e dos conhecidos. E eu não estou tendo essa honra mesmo. Eu vou falar, ele já vem com conversa. Não, mas você... Não, eu te conheço. Mas agora você está assim? Então vou orar, Deus, o Senhor vai colocar as palavras certas. E eu, o que eu vou fazer? Eu vou dar meu bom testemunho de cristão. Eu vou dar um exemplo que tem mudança, para ver se eles conseguem enxergar isso. Porque eu sei que a palavra eles não vão me ouvir. E vou também pregar, eu vou falar da palavra, porque na minha boca tem que ter a palavra de Deus. Sempre que eu tiver uma oportunidadezinha, ou ter alguém ali desanimado, eu chego com a palavra. Mas nunca vou me convencer que eu vou ser o pregador da minha família, que eu não vou ser. Porque se Jesus não conseguiu, imagina eu e você. Se Jesus não conseguiu, e se você ver depois, não nesse relato aqui, mas em outro relato, Jesus sai dali e deixa os discípulos. Vocês ficam por aí, vocês vão fazendo a obra aí, que eu vou para outra parte. Porque ele sabia que ali não tinha jeito. O povo ia sempre olhar e dizer: ele é filho de Maria, ele é filho de José. Era assim que eles viam ele. Não via ele como o que ele era, o Cristo, o Filho de Deus, trazendo a mensagem da salvação. Amém, Jesus? Eu queria ficar aqui nessa mensagem com você para refletir. Como eu falei, nós não temos aqui hoje um tema central, mas alguns tópicos aqui que nos chamaram a atenção e que são importantes para a gente
e aprendendo, colocando no nosso dia a dia. E é isso, como diz o pastor Jairo, eu sou limitado, o Espírito Santo não. Continua lendo a Bíblia, continua meditando nessa palavra, que Deus tem muito mais para te dizer. Amém, Jesus? Ficamos assim.